Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos e do canal do Professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo estudando? Olha só, pessoal, concurso do Banco do Brasil foi domingo passado, outra semana, né? E caíram várias atualidades sobre o sistema financeiro que eu tratei aqui nas aulas. Falei para vocês sobre token, falei para vocês sobre o Open Banking, foram questões que caíram lá no concurso do Banco do Brasil e que eu lendo os gabaritos, vendo as questões, analisando das questões que eu estou lembrando agora rapidamente, questões de atualidades que já foram abordadas aqui nos nossos vídeos. Então, você que está chegando no canal agora, você que está estudando, você que está querendo garantir aí a sua vaga nessa seara pública, por favor, ajude a gente, deixa o joinha logo agora, é importante para nós. A gente percebe que muitas pessoas visualizam, mas não dão joinha. Puxa vida, tá assistindo, tá legal? Deixa o joinha pra gente, é importante. Se inscreva nos canais também aqui da Doutor Concursos, essa parceria que a gente tem, essa collab de lançar o mesmo vídeo aqui e no meu canal, Professor Arnaldo Vieira. E se você puder, comenta, deixa aí o seu recado para a gente transmitir aqui toda semana como faz os nossos amigos. O Bruno Monteiro, valeu pela aula, professor. Valeu você, Bruno, pela participação, por comentar e principalmente por estar estudando. A Beatriz Nascimento, conheci e a minha didática. Muito obrigada pela aula. Espero que tenha muitos views. Eu também, Beatriz, eu também. Essa é a nossa meta. A gente gostaria que isso alcançasse muitas pessoas que estão aí na fila dos concursos, tá? E o Roberto Souza, nosso parceirão. Bora, concurseiro. Boa noite, professor. Estou na semana de revisões de toda a matéria da prova da CETEC Campinas no próximo final de semana, que foi o final de semana agora, que passou, né? Ontem. Serão 5 questões de atualidades e na segunda ele informa as questões que foram cobradas. Agradeço a dedicação e o foco. Segue rumo ao TJ também, exatamente. Olha só, o TJ vai cair, questões de atualidades. A gente vai ter exatamente questões que provavelmente foram abordadas aqui durante esses vídeos. Então é importantíssimo que você continue estudando, que você não esmoreça e que você bote isso como meta na sua vida. Vou ter a minha estabilidade, vou passar no concurso público, vou investir na minha carreira e você vai ter essa nossa colaboração, essa nossa ajuda toda semana aqui no YouTube, tá legal? Vamos para âmbito nacional e meio que uma coisa amarrando com a outra, tá? Então hoje vai ser um pouco diferente a aula. No final de semana saiu uma informação assim extremamente ruim ao mesmo tempo, mas importante para a gente aí mirar num cenário de projeção para as questões de atualidades, o que é que vai acabar vindo por aí de perguntas relacionadas ao pós-Covid. O Ministério do Trabalho e Previdência anunciou que dados do CAGED indicaram que 70,3% dos desligamentos de carteira de trabalho agora no período, nos 8 primeiros meses, na comparação aí entre 2020 e 2021, foram por óbito, foram por morte. Então veja bem, estamos diante de uma informação muito ruim. Pessoas que estavam empregadas deram baixa na carteira por óbito. 70% dos desligamentos aconteceram por conta de óbito. Principalmente, o ponto auge do negócio foi o mês de abril de 2021, com dados muito ruins. As informações são um comparativo, né? Enquanto os 8 primeiros meses de 2020 foram registrados 43.008 encerramentos de contratos formais, ou seja, pessoas que estavam empregadas com carteira de trabalho, no mesmo período, em 2021, ou seja, nos 8 primeiros meses, o número pulou para 73.264 pessoas. É claro que o número de mortos pela Covid já está chegando aí a 600 mil. Tem caído muito nas últimas semanas, nos últimos 2 meses especificamente, porque a campanha de vacinação pegou e as pessoas estão se vacinando mesmo ainda, que a gente vai discutir daqui a pouco, com pessoas não se vacinando na segunda dose. Porém, o mês de abril deste ano foi o de maior número de registros, quase 1% dos desligamentos desse total por motivo morte foi durante o mês de abril, que foi o auge da segunda onda de Covid. Bom,
Quando a gente analisa a lista das profissões que mais foram afetadas, isso também pode ser alvo das perguntas, né? As profissões que mais tiveram baixas, vamos colocar, estão motoristas de caminhão, faxineiros e vendedores, que levantam esses números, erguem esses números nos primeiros 8 meses de 2021. É um dado muito ruim, uma informação que a gente não queria trazer para você, mas são informações que são reflexo do pós-pandemia. É o que os concursos irão perguntar, Arnaldo. Vão perguntar para nós informações como essa. Em relação à vacinação, sim, mas quais foram os impactos da pandemia, por exemplo, na questão da geração de empregos? Nossa, aumentaram de empregos? Sim, houve uma geração de empregos, mas também nós tivemos muitas perdas, né? Muitos postos de trabalho que ficaram vagos porque pessoas que pegaram Covid, contraíram Covid, faleceram, eram pessoas que estavam de carteira assinada registrada. Então, é uma informação que fica para o pós-Covid e as perguntas de atualidades pegam exatamente essas nuances, pegam no ar, tá legal? Vamos, assim, só mostrar o gráfico para vocês como que as coisas mudam, né? Então a gente vinha entre 2018, 19 e 20, essa média de 30, 35, 2020, 43, 2021, 73 mil baixas em carteiras de trabalho por conta de óbito, mortes com a Covid. Em compensação, o Ministério também, o governo, mas o Ministério da Saúde anunciou na sexta-feira uma boa notícia: 300 milhões de vacinas distribuídas. Veja, 300 milhões de vacinas distribuídas. Não quer dizer que essas vacinas foram totalmente aplicadas, tá? Até porque a nossa população é de 200 milhões e nós não estamos ainda no número correto, nós estamos ainda com 43,2% de dentro de pessoas vacinadas dentro do PNI, do Programa Nacional de Imunização, em todo o território nacional. Esses dados que foram levantados na sexta-feira e foram divulgados apontam o seguinte, que nós estamos ainda com um percentual um pouco elevado, diferencial de vacinas que foram da AstraZeneca em relação à Coronavac, e um percentual muito pequenininho, 22,4%, que foram vacinas da Pfizer e da Janssen, que já vieram importadas, já vieram prontas. Lembrando que a da Janssen é aquela dose única, tá? Nós falamos aqui nos vídeos anteriores da chegada das vacinas. Fizemos todos um acompanhamento. Volta aí nos vídeos, assista os vídeos anteriores, que eu vim trazendo semana a semana as inovações, as novidades que falamos sobre as vacinas. O que aconteceu, o que acontece agora é que, veja bem, nós temos aí pessoas, são 146 milhões de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. Isso responde a 69, me corrigindo, tá? O número de 43,2 são vacinas que foram distribuídas da AstraZeneca. A população brasileira que está vacinada hoje, pelo menos com uma dose, é de 69,4% da população, tá? Agora veja, quem tomou a segunda dose são 43,3%, que tomaram a segunda dose ou a dose única. Então, tem uma disparidade aí, tá? E por quê? Porque nós temos ainda um percentual grande de 17,2 milhões de brasileiros que já deveriam ter recebido a segunda dose e não receberam. Eu até avancei aqui, eu vou voltar nesse quadro, não tem vídeo. Então veja, nós temos uma população flutuante de pessoas que não foram vacinadas ainda, porque não chegou. Ok, legal. Aí tem as crianças, adolescentes. Os estados estão diminuindo a faixa etária para chegar na vacinação, enquanto o Ministério, inclusive, já anunciou a vacina de reforço para as pessoas acima de 60 anos. Até aí tá ok. Nós temos um percentual de pessoas que já tomaram a segunda dose, que essas estão 100% imunizadas. 43,3%. Estamos falando agora na primeira semana de outubro de 2021. Tá legal? Só que ainda nós temos uma diferença de 17 milhões de pessoas que não foram, que já tomaram a primeira e não foram tomar a segunda. Qual que é a razão para isso? Qual que é a lógica disso? O que faz uma pessoa tomar uma vacina, a primeira dose, e não ir tomar a segunda, sendo que ela já poderia ter tomado? Né? Nós passamos o ano de 2020 todo pedindo, implorando para que as vacinas viessem, e agora que elas chegaram e serão oferecidas, elas estão ficando encalhadas. E mais, tem um problema muito sério. Um problema muito sério que tem que ser enfrentado nessa questão.
é o seguinte, as vacinas elas têm data de validade. Elas não têm um ano de validade. Então vai chegar uma hora que você vai ter pessoas que ainda não estão totalmente vacinadas, que podem estar contraindo outras variantes do coronavírus. Ou seja, a gente vai conseguir, a gente está controlando os números, pode acontecer de vir uma outra variante aí, como a Delta, por exemplo, que por enquanto ainda não está fazendo tanto óbvio assim, óbito assim, porque a gente está vacinado totalmente, mas a gente pode ter outra variante que pode surgir. E essas pessoas que estão só com 50% da carga vacinal podem ser atingidas. Vai voltar tudo de novo. Entupir os hospitais, entupir as UTIs, mais problema. Depois, nós temos um outro problema, que é a aquisição dessas vacinas. Uma vez que a vacina não é colocada no braço da pessoa e ela está aqui em território nacional, essa pessoa que não toma vacina, ela desperdiça uma vacina. Depois, o Sistema Nacional, o Programa Nacional, tem que comprar de novo para tentar vacinar esse cidadão. Quer dizer, olha o problema como ele vai girando, e essas são questões que estão implícitas dentro de uma informação tão simples como essa. Então, por isso eu quis trazer essa informação para vocês, porque também, de uma certa forma, tem a ver com o próximo slide que a gente vai entrar, que já é no âmbito internacional, mas que fique aqui registrado que os concursos podem questionar as consequências das ausências das pessoas ao não tomarem a segunda dose, tá? Ou o número de vacinas que o governo está adquirindo, que os governos estão fabricando, sejam os governos estaduais, sejam os governos, no caso, o governo federal, mas através dos convênios internacionais para trazer vacina para o Brasil. Então a gente tem assim quadros em que fica difícil até para você explicar para o estudante o que pode acontecer no futuro, né, no mapa aí das questões de atualidades, porque você não tem uma resposta plausível para justificar o porquê que uma pessoa que tomou uma dose não vai tomar a segunda, sendo que ela já pode. Paciência. Tem a ver agora com a primeira das notícias internacionais que eu estou trazendo para vocês, que é a palavra da semana, foi no final da semana que essa informação saiu, que essa é até difícil de falar, mas você vai ter que decorar. Molnupiravir. Molnupiravir é o medicamento que foi desenvolvido por um laboratório, uma farmacêutica canadense-americana chamada MSD. O que aconteceu? Eles divulgaram dados nessa semana das fases 3, das primeira e segunda, mas principalmente da fase 3 dos testes que foram realizados em mais de 170 países, o Brasil sendo um deles, com algumas cidades brasileiras, né, estando na mira aí dos testes, com pessoas que autorizaram a fazer parte desse teste, que significa o quê? Um medicamento, seria o primeiro medicamento, em pílulas para o tratamento e para a redução do quadro viral da coronavírus. Isso é do coronavírus. Isso é uma notícia importantíssima. Isso é um marco na ciência. Veja bem, o Molnupiravir, ele tem uma atuação muito específica, tá? Como que ele atua? Ele atua dentro de uma enzima que faz com que o corona não consiga transferir o seu código genético para outras células. Ou seja, se ele não consegue transferir o código genético, ele não consegue se reproduzir. Ele trabalharia especificamente neste tipo de ação. O que está emperrando esse tratamento? Primeiro, porque os dados não foram totalmente analisados por equipes externas, né? Outros grupos de pesquisa para analisar os resultados que a farmacêutica divulgou. E porque também os resultados não foram divulgados em nenhuma revista científica de grande renome. Porém, esse laboratório, mais uma outra empresa parceira, estão pedindo que o FDA, o Departamento Norte-Americano, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, autorize o início da produção. Os americanos já até compraram, fizeram uma aquisição prévia do medicamento, porque os números são muito positivos. O que ele reduziu? No que ele ajudou a reduzir? Ele ajudou a reduzir em quase 50% a modificação, a mutação do vírus e principalmente o acometimento em casos graves de pessoas que foram contaminadas e que foram submetidas ao tratamento. Então, primeiro, veja bem, foi realizado um estudo com 775 voluntários que foram infectados de forma leve, né, com a Covid e que tinham um maior risco de desenvolver a doença porque tinham algum tipo de comorbidade. Eram pessoas obesas, acima de 60 anos, diabéticos, pessoas que tinham problemas cardíacos, etc. Muito bem. Os pacientes foram medicados com o Molnupiravir
receberam até 5 dias após o início dos sintomas e os resultados foram muito positivos. 50% dessas pessoas não desenvolveram a doença, foram curadas exatamente com esse medicamento. Né? Observação, são pessoas que não tinham sido vacinadas, tá? São pessoas que são voluntários, totalmente voluntários, de vários lugares do país, dos países, 170 países, né? Mas que, de uma maneira geral, não tinham tomado nenhum tipo de medicação. Quando apresentavam quadro de Covid, eram submetidos ao tratamento com este medicamento, com o Molnupiravir. E os dados são muito positivos. Um percentual muito pequeno, não houve óbitos, inclusive, entre as pessoas que tomaram o medicamento, sendo que houve óbitos entre as pessoas que tomaram o placebo, ou seja, as pessoas que foram ministradas, em que foram ministradas esse medicamento, não foram acometidos, desenvolveram quadros, às vezes até mais graves da doença, mas não vieram a óbito. Sendo que pessoas que tomaram o placebo, infelizmente, faleceram. É um teste e estavam submetidas a isso. Mas a positividade da informação não é só essa. Vocês imaginam o que poderia acontecer com esses países todos em que a vacinação está ou zerada ou nem começou, países da África, países muito pobres, se esse remédio, se esse medicamento efetivamente acontecer? O tratamento seria administrado 4 comprimidos, acho que me parece 2 vezes ao dia, durante um período de dias, e que conseguiria fazer com que as pessoas que já estão infectadas com Covid sejam tratadas por ela. É a mesma coisa uma pessoa, por exemplo, está com dor de cabeça, toma uma outra medicação aí, uma pílula para cortar a dor de cabeça. Seria uma conquista para esses países, porque você não precisaria da vacina, que é muito mais caro. O laboratório farmacêutico está agora tentando conseguir parcerias para diminuir o valor e fazer com que a produção de genéricos fique mais facilitada, o que é uma esperança, inclusive, de que se consiga chegar num preço realmente acessível a esses países, a essas populações. Seria um grande avanço, seria o primeiro medicamento que seria ministrado sem ser por vacina, somente com pílula. Vocês imaginam a maravilha que isso seria em populações muito pobres? Seria uma excelente notícia e um avanço considerável para a ciência, não é? Portanto, pergunta que provavelmente cai nos concursos. E é importante você saber. Caminhando para o final, e agora eu vou dar uma esticada um pouco aqui nessas duas notícias que aconteceram, na verdade, com diferença de uma semana para outra, que foram as erupções vulcânicas que nós tivemos aí desde a semana retrasada, o Cumbre Vieja na costa espanhola, e na semana passada, o Kilauea, que voltou em atividade. Estes vulcões, né, o Cumbre Vieja não, porque o Cumbre Vieja ele não tinha uma atividade há muito tempo. O que aconteceu durante essa semana foi que a lava percorreu 6 quilômetros e chegou no oceano. As imagens são impressionantes, né? A lava chegando e caindo no oceano, levantando aquelas colunas de vapor. São imagens bonitas da natureza, da força da natureza, mas também assustadoras, né? Principalmente porque a ilha onde está o Cumbre Vieja é uma ilha que infelizmente perdeu uma quantidade considerável de casas que foram atingidas, as pessoas foram evacuadas, não morreu ninguém, não houve nenhum grande problema, porém plantações foram danificadas, apesar de que depois estudos comprovam que quando o magma esfria e o terreno por onde a lava passa sedimenta, a fertilização naquele local é muito maior. A ilha, inclusive, ganhou mais 10 hectares, porque a lava vai atingindo o oceano e vai crescendo a ilha, né? Por conta da atividade vulcânica, que eu vou mostrar daqui a pouquinho como acontece. Já o Kilauea é no Havaí, ele faz parte do chamado Círculo de Fogo, Cinturão de Fogo, como a gente vai ver no próximo vídeo. O Kilauea é um dos que mais em atividade está em atividade desde os anos 50 e é uma atração turística, inclusive no Havaí. Só que o Kilauea ele tem algumas características diferentes de outros vulcões. Ele não tem uma grande boca, ele é um vulcão que tem atividade em piscinas, né? Então ele continua essa semana, essa atividade veio com maior força e magnitude, formando grandes piscinas
de lava que vão expelindo essa lava com gases e fumaça, o que consegue, que proporciona a possibilidade de pessoas, até turistas, chegarem próximo a este local com uma certa segurança e observarem o show de luz que acontece, o show de fumaça, o show do magma que está brotando do centro da Terra naquela situação, naquela região. É claro que já houveram problemas. Em 2018, inclusive, houveram tragédias, né, de pessoas que, numa das erupções, numa das visitas turísticas ao Kilauea, o Kilauea entrou em atividade de uma hora para outra, porque é imprevisível. Diferentemente dos furacões, dos tufões e ciclones, a atividade vulcânica ela não tem como ser prevista, não tem jeito de você prever. E aí algumas pessoas de 2018 foram atingidas por vapores e óbitos aconteceram. Mas o fato é que o Kilauea entrou em atividade essa semana e as duas informações juntas, né, isso não está significando nada, né, na verdade não há nenhum tipo de correlação, porque eles ficam em pontos totalmente diferentes do planeta. Mas eu achei interessante trazer para vocês aqui um vídeo que mostra isso que eu acabei de falar. Essa questão dessa área vermelha que vocês estão vendo no vídeo é o círculo de fogo do Pacífico, onde você tem as placas tectônicas que mais movimentos vão surgindo, conforme elas vão se movimentando, o magma que está em altas profundidades dentro da Terra começa a surgir. Essas placas, uma sobre a outra, se pressionam, elas se batem, a pressão aumenta e aí o magma é expelido por estes fenômenos da natureza, por essas tochas da natureza que expelem magma incandescente. Quando isso acontece no oceano, você tem o surgimento do quê? De ilhas, porque o magma vai entrando em contato, ele vai saindo, ele vai sendo expelido, ele vai entrando em contato com a água e ele vai formando novas construções até atingir a superfície. Você tem também outros, são as ilhas quentes, são as zonas quentes, né? Onde você tem também outros pontos que ficam debaixo da terra soltando gases porque há uma atividade vulcânica ali por baixo. Existem também alguns vulcões que estão inativos, alguns que têm pouca atividade, como é o caso do Kilauea, que possui atividade, mas não atividade capaz de destruir tudo, ou que ainda possui alguma atividade através dessas piscinas, e vulcões que continuam, que ainda estão adormecidos, como foi o caso do Cumbre Vieja, que acontecem de, eventualmente, por alguma situação imprevisível, o assentamento das placas tectônicas gera pressão e esse magma vem para fora, vem para a atmosfera e aí a gente vê essas imagens como a gente acabou vendo por aí. São informações de geografia, para falar a verdade, mas que provavelmente caem nos concursos por conta do impacto ambiental, o impacto nos oceanos, a questão da expansão territorial marítima pode até cair, mas a questão em si das atividades vulcânicas, talvez algum impacto humano possa gerar, não há nada comprovado, não há relação que se comprove que isso aconteça. Mas são atividades que mostram que o planeta, o subsolo do planeta está vivo e está em atividade, tá legal? Muita informação, espero que vocês tenham gostado, então deixa o joinha, por favor, ajude a gente a divulgar mais esse vídeo, tá? Inscreva-se nos canais aqui da Doutor Concursos e meu, professor Naldo Vieira, e deixa o seu comentário, que a gente fica muito feliz quando você participa, quando você manda sua mensagem pra gente, tá legal? Um grande abraço, pessoal, cuidem-se, a gente se vê semana que vem, até lá!